Olá, espero que vocês tenham gostado aí do rap, né? Assim, gravei até na sequência aí um resumo das abordagens, porque realmente é muito legal. Eu gosto muito dessa visão de todas as metodologias, como elas funcionam, característica de cada uma delas, como cada uma delas isoladamente atua, e depois quando você soma tudo, você tem uma visão legal disso. Eu quis fazer um resumo para ajudar aí, principalmente as pessoas que estiverem fazendo trabalho de TCC, ou fazendo pesquisa, ou estudando um pouquinho mais. Então o resumo sempre é legal para a gente ter uma ideia do que a gente tem. Então a gente tem desde o início, né, lá de 1969, né, um modelo formal e conservador, né, vamos chamar o modelo Waterfall, o modelo waterfall formal, né, de formal conservador, e a gente tem um modelo linear, né, o modelo waterfall linear mais prático, mais atual. Então um pouquinho disso daí. Cada um dos autores, né, que vem participando ao longo dos anos, autores importantes para cada um desses modelos, o RAD, DSDM, o MLHUP, quem foi as pessoas que criaram, o Scrum, o FDD, o XP com Ken Beck, a ASD, Jim Highsmith, a Agile Manifesto, Alicia Cockburn e o Lean, né, meio que incorporando um pouco desse tempo aqui. Lembrando que lá do início, né, começa linear e parcialmente linear, né, então linear e linear a prático, vindo aqui evolutivamente, então ocupando todo esse eixo. A partir de um determinado, ali no final de início de 80, começa as metodologias incrementais e metodologias iterativas, ali entre algum momento de 80, e as metodologias ágeis, né, começando aqui ao final de 95, vocês até lembram, né, com o Ken Beck, né, com o Ken Beck e o Schwaber aqui envolvidos nas metodologias ágeis, mais os outros 17, 15 doidos lá, montaram então as metodologias ágeis, ou realmente deram notoriedade para as metodologias ágeis. Então essa evolução das metodologias hoje busca um modelo mais flexível, um modelo mais liberal. Mesmo as metodologias lineares, né, vamos chamar o PMBOK assim, o próprio guia PMBOK hoje ele busca realmente um modelo mais flexível, um modelo mais liberal aí de gestão de projetos, ok? Só para a gente ter uma visão, então, evolutiva do que a gente está vendo até o momento, né? Então, de um lado, você tem aqui, né, o tempo de resposta a mudanças com estabilidade, né, dos requerimentos que você tem. Então, você tem as metodologias ágeis, né, que ela responde muito rápido à mudança, né, e tem uma baixa estabilidade de requerimentos, quer dizer, você com pouco você já começa a fazer, você não precisa ter uma estrutura muito complexa para fazer. Depois surgem as metodologias iterativas, né, com já um pouquinho maior o tempo de resposta ao mercado e com também uma estabilidade maior de requerimentos, e por fim você fechando as metodologias lineares aí com uma resposta de mudança um pouquinho mais longa e uma estabilidade também de requerimentos mais alta. Então, se você busca requerimentos estáveis, né? Se você tem uma estrutura onde teu requerimento, a necessidade, ela é muito estável, você sabe exatamente o que deve ser feito, você tem todos os detalhes, óbvio que a metodologia linear é a metodologia mais adequada, mais aderente para você. Se você precisa de uma rápida mudança, você percebe que a metodologia ágil aí para você, ou seja, eu não tenho estabilidade, eu não sei exatamente para onde eu estou indo, eu quero começar para depois ver. Então esse é um modelo, né, de processo estruturado aí que a gente tem em relação ao gerenciamento de projetos aí. Por que as metodologias ágeis vêm ocupando bastante espaço, né? Elas vêm ocupando espaço devido aí uma complexidade nos negócios, sistemas organizacionais, hoje mais do que nunca, né? A gente tem uma complexidade muito grande nos produtos e serviços, né? Coisas como Netflix que aparece por aí, WhatsApp, Bitcoin, carros autônomos, né? Inteligência artificial, robô, a própria Siri. Então, muitas coisas acontecendo aí, então existe uma complexidade muito grande, elevado índice de falhas no projeto nas décadas passadas, né? Então, as empresas estão muito preocupadas com isso, né? De que realmente o custo não é só o problema, né? Mas é o tempo que a gente perde em projetos errados, né? Melhorar o tempo de ciclo, né? Melhorar o ciclo de vida, aí, esse tempo de ciclo de desenvolvimento, ter realmente respostas mais rápidas à mudança. Facilitar a transferência de conhecimento dentro das equipes técnicas, ou seja, não perder, né, um projeto é feito, perdemos todo aquele conhecimento, sempre reinventar a roda, reinventar a roda, reinventar a roda, isso é um custo muito alto, envolver o cliente de forma adequada, né, como que essa relação, né, com o cliente, quem é realmente o nosso cliente,
entender um pouquinho mais disso daí, então isso é super importante, e fazer certo logo da primeira vez, né? Phil Crosby, né, que cunha esse conceito de fazer logo da primeira vez. Então, essas são as características evolutivas. Existe um quadro resumo também no guia PMBOK, que eu acho que é interessante, né? De um lado você tem as metodologias preditivas e do outro lado você tem as metodologias ágeis, né? Passando preditivo, linear, né? Iterativo, incremental e ágil. Né? Então, coisas como mudanças são restritas tanto quanto possível, mudanças são incorporadas periodicamente e mudanças são incorporadas em tempo real durante a entrega. Então eu saio de uma dificuldade de mudança, de uma total dificuldade de mudança, para um entendimento de uma mudança, para um respeito à mudança. Né? Saio, partes interessadas, chaves são envolvidas em marcos específicos, as partes são envolvidas de forma regular e são envolvidas constante, quer dizer, o cliente sendo envolvido em alguns momentos de forma constante e todo o tempo. Riscos de custo são controlados pelo planejamento, né? Riscos são controlados pela elaboração progressiva e riscos, à medida que eles surgem, eles são respondidos. Então, isso é um pouco, né? É um resumo aí importante. Entrega de planos de entrega final, a seguir entrega apenas um produto final no fim do projeto, ou seja, só no final do projeto que eu tenho uma entrega, né? Entrega para ser dividida em subconjuntos, vou entregando de formas... Né? Até um conceito, né, de entregas acontece com frequência. Então, você percebe que eu não estou dizendo aqui que a metodologia ágil ela é melhor. Talvez em momentos de mudança, onde os projetos hoje, principalmente numa época de mudança, onde exatamente não sabemos que tipo de produto ou que tipo de serviço queremos entregar ao cliente, talvez a metodologia ágil responda algumas questões dessas, sim. Mas à medida que você tem uma escalabilidade, uma estrutura clara, você sabe exatamente o que você está fazendo, talvez as outras abordagens, as outras metodologias, os outros sistemas também te atendam. O importante aqui é você saber que existem essas ferramentas, né? Não existe apenas o Scrum, não existe apenas o XP, não existe apenas o guia PMBOK, existem outras metodologias de gerenciamento de projeto que podem ajudar você, pode ajudar a sua organização, pode ajudar o seu negócio, pode ajudar em outras etapas. Então basta desenvolver, conhecer e, como todas as metodologias, existe a nossa curva de aprendizado aí. E o método Lean Ágil, que é um método que eu acredito bastante, eu acho que é um método que funciona bem, né? Quando você tem o Scrum, tem o XP e tem o Kanban. Então a gente chama isso de Lean Ágil ou de abordagem ágil. Eu prefiro chamar isso de uma abordagem ágil. O quadro Kanban, aquele quadro que você sabe o consumo de recursos em tempo real, onde você tem lá o WIP, né? O Work in Progress, né? O Work in Process, o que realmente está acontecendo. Então acho que o Kanban dá uma informação dessa. O Scrum, né, no seu todo, ele realmente traz algumas vantagens competitivas bem grandes e adiciona apenas uma ou outra coisa, né, que o XP tem para incorporar ao Scrum, para tornar o Scrum coisas que o Scrum tem, o XP não tem e vice-versa. Então, quando você adiciona funcionalidades do Scrum a funcionalidades do XP, realmente você fica aí com um modelo bem agressivo, né, para uma gestão de projeto. Eu vou falar com detalhes numa outra oportunidade sobre esses três, mas fica aqui, né, que é uma forma de você também fazer gestão de projeto quando você incorpora essas três. Isso sim, vamos chamar isso de uma abordagem, porque eu estou usando um sistema, mais um sistema, mais um sistema. Né? Dentro de cada um desses sistemas aqui existe um conjunto de metodologia, um conjunto de metodologias, um conjunto de metodologias. Então, quando eu usar esses três juntos, sim, estou falando de uma abordagem. Por isso que em vários momentos eu cito a palavra abordagem de gerenciamento de projeto, abordagem de gerenciamento de projeto. É exatamente isso que eu estou tentando dizer, né? De perceber que a gente pode fazer uma combinação perfeita, né? Óbvio que eu não vou abrir mão de refactoring, eu não vou abrir de reviews, eu não vou abrir parte da interação humana, porque a grande sacada de utilizar essas ferramentas é a interação humana. E eu sou um profissional, sou uma pessoa que acredita muito mais nas competências humanas, né? Mesmo entendendo que a robótica e a mecanização está vindo aí, mas algumas coisas farão a diferença para os próximos anos. E eu acho que ter competências
né, competências gerenciais e saber lidar com o mundo de complexidades é muito importante. Então a gente vai abordar bastante ferramenta, bastante técnica, vamos falar de ciclo de vida de projeto, tem bastante coisa vindo aí pela frente, mas aqui a gente está encerrando uma etapa bem importante, né, de termos de fundamentação. Eu acredito que agora, quando a gente começar a falar a partir de aqui em como utilizar cada uma dessas metodologias, nós estamos bem fundamentados, né? Nós aprendemos bastante informação, então lembro vocês que revisem esses vídeos, dê uma olhada no livro, tem um material de apoio, então muita coisa tem aí para trás, tem bastante autores, foram citados bastante autores. No meu livro tem bastante, todos esses autores que eu citei, o nome de todos eles vocês vão encontrar no livro. E então assim, a gente encerra então essa etapa super importante. Esse resumo foi só para a gente finalizar aí com chave de ouro, realmente arrematar, falar das principais características de cada uma das metodologias e a partir daí a gente vai evoluindo nos processos. Realmente na abordagem, falando exatamente que agora até agora a gente está falando do o que, estamos sedimentando aí, estamos criando a nossa base conceitual e agora realmente a gente vai colocar cada uma dessas pilastras, a gente vai falar de projeto, vai falar de programa, vai falar de portfólio, tem muita coisa vindo interessante aí para frente. Legal? Só para terminar com uma brincadeirinha aí, uma coisa mais agradável, uma coisa mais gostosa da época da minha infância aí, um videozinho, né? Não sei se vocês lembram, né, do Liu Kang lá dando um fatality, né? Achava bem legal esse joguinho, ou Finish Him, né? Então, a gente finalizando aí, tá? E como não poderia deixar de ser, hoje é diferente dos demais dias aí, eu não quero deixar para vocês ou um vídeo, uma música, mas sim quero deixar uma linha de pensamento. Muitos de vocês devem conhecer o Did You Know, né, que é uma série aí de vídeos que vão falando do que está a tendência de futuro e tudo mais. E eu acredito mais do que nunca, né, que no futuro próximo a gestão de projeto realmente ela vai ser mais importante do que ela é hoje. Eu acho que a gente tem que ter pessoas mais competentes, mais envolvidas, mais inteiradas, e muita interatividade entre pessoas. Eu acredito que o grande diferencial estratégico competitivo das principais empresas no Brasil e no mundo são as pessoas. Eu realmente acredito que investir em pessoas é realmente o diferencial estratégico, é o diferencial competitivo, é nisso que realmente acredito. Então, para finalizar, né, esse resumo que eu falei aqui das abordagens, é deixar você pensando e compreendendo como é que eu analiso as coisas. Eu acho que a gestão de projeto que eu falo não é para agora, acho que a gestão de projeto ela é para esse momento em diante. Tem muita coisa que a gente tem que aprender, muita coisa que a gente tem que fazer, então é só para abrir aí a mente da gente. Fiquem aí com o Did You Know, né,